apresentação a respeito da cultura surda, como a linguagem de sinais se desenvolveu e qual foi a sua trajetória histórica. Trajetória histórica, a língua de sinais no mundo. Charles Michel foi um abade francês que criou a metodologia do sistema de sinais no século XVII. Com o intuito de alfabetizar crianças com deficiência auditiva e na fala, a primeira escola foi fundada no ano de 1755, usando gestos manuais para ensinar letra por letra. Método esse que foi aprimorado e melhorado ano após ano ao longo dos séculos que se sucederam. Até o século XV, pessoas com deficiência auditiva eram consideradas ineducáveis. A partir do século XVI, houve mudanças do ponto de vista. Nessa época, houve uma luta na educação de surdos, onde o francês Eduardo Hunt ficou conhecido. Libras, a linguagem brasileira de sinais. A língua de sinais brasileira se desenvolveu a partir da fundação do Imperial Instituto de Surdos Mudos, no século XIX, por meio de convite de Dom Pedro II a Ernest para ensinar crianças surdas no país. O termo surdo-mudo caiu em desuso por ser incorreto. A escola atua até os dias de hoje, com o nome Instituto Nacional de Educação de Surdos, INES. No ano de 1880, o Congresso de Milão proibiu o uso de línguas de sinais no mundo, acreditando que a leitura labial seria a forma mais efetiva de comunicação. Com o crescente uso da língua de sinais, a Libras voltou a ser aceita. No ano de 1993, iniciou o projeto de lei que buscou regulamentar o idioma no país. 9 anos depois, em 2002, a Libra foi reconhecida como língua do Brasil. Uma grande conquista para a comunidade surda no país. Mas afinal, o que é a cultura surda? São possibilidades e elementos próprios da vida dos sujeitos surdos, abrangindo desde a vida corriqueira até grupos sociais ao qual cada um constitui. Existe um amplo e complexo conjunto de elementos culturais, de formas alternativas de produção e introdução entre si. Alguns deles, a visibilidade. A partir daí se entra a maior parte das alternativas planejadas. O linguístico, as línguas de sinais. A família. Existem muitas questões complexas ligadas à aceitação e à superação. Comunidade surda são surdos e ouvintes, que contribuem para a causa como professores, familiares, intérpretes e amigos. Associação e organizações. Centros que possibilitam o surdo a interagir com outras pessoas surdas. Possibilidades de aprender a língua de sinais. Literatura surda. Produções literárias em língua de sinais ou produzidas por pessoas surdas. Artes visuais. Teatro surdo e artes plásticas. Criação e transformação. Alternativas materiais, como campanhas luminosas, telefones adaptados, dispositivos de vibração, relógios celulares, em substituição a despertadores. Cultura surda no Brasil. Entende-se como um grupo de aspecto cultural que compartilha a Libras, que é a língua de sinal brasileira. Além daqueles que têm algum grau de deficiência auditiva, a comunidade também abrange pessoas que também fazem o uso da Libra ou que simplesmente estejam envolvidas com o tema de interesse com pessoas portadoras da deficiência auditiva. Segundo o IBGE, o Brasil conta com cerca de 10 milhões de pessoas com surdez, cerca de 5% da população brasileira. Dentro da cultura surda, algumas dessas são marcos importantes
na luta de seus direitos. No dia 26 de setembro, comemora-se o Dia Nacional dos Surdos. No dia 30 de setembro, Dia Internacional do Surdo. No dia 10 de setembro, Dia Mundial da Língua de Sinais. A comunidade também busca tirar algumas barreiras que todos encontram dentro da deficiência, que é orientar as famílias das pessoas com surdez, ensinando Libra para as crianças, inserindo dentro do mercado de trabalho essas pessoas, acesso à informação e o entendimento e uma saúde de qualidade para essas pessoas. O ouvinte e a Libras. Uma das grandes barreiras para um pleno desenvolvimento social é a dificuldade de comunicação. Infelizmente, a Libras ela é pouco difundida como uma comunicação. Algumas pessoas que por alguma razão ao longo da vida perderam a audição, mas elas têm uma oralidade, elas conseguem desenvolver uma leitura labial, mas grande parte se comunica por meio da língua de sinais. A falta de interesse dos ouvintes em criar uma relação interpessoal faz com que essa dificuldade seja ainda maior e que essas pessoas tenham ainda mais dificuldade para criar um vínculo social. Capacitação de ouvintes em Libras. Entende-se que existem graus diferentes de surdez, de pessoas completamente surdas a parciais, de nascença a pessoas que por algum motivo acabaram perdendo a audição. Dentro da comunicação entre ouvintes e não ouvinte, existem recursos tecnológicos, como computadores adaptados, telefones com teclados, sistema com letras tátil-visuais, softwares de leitura e transcrição de voz para pessoas com oralidade e softwares de interpretação de Libras em tempo real. Todos esses recursos de tecnologia assistiva podem ser empregados em empresas, escolas ou qualquer meio em que se faça necessário a inclusão dos não ouvintes. Bom, e aqui tem uma pequena representação do meu nome, Maria, em sílabas, né? Que eu tentei fazer. Ficou um pouco bagunçado, né? Mas foi o que eu consegui fazer. E falando de experiências locais bem-sucedidas com a Libras, na região sul do país, a gente pode falar sobre a FCEE, que é a Federação Catarinense de Educação Especial, que tem como objetivo a promover a comunicação entre ouvintes e surdos por meio da Libras, garantindo, assim, a participação dos surdos na sociedade e preservando os direitos deles, né? A entidade realiza atendimento para toda a comunidade surda no estado de Santa Catarina. Bom, e o que a gente poderia desenvolver para estar falando um pouco mais, abrangindo um pouco mais sobre a cultura surda? Aqui, na nossa região, no nosso polo. Bom, a gente podia garantir a informação, porque a informação é o princípio de tudo, por meio de ações que envolvam a comunidade em geral. A disponibilização de informativos para a comunidade e a disponibilidade de cursos de aprendizagem, tanto em Libra, como para a comunidade, como para profissionais da educação, sem custos ou com valores simbólicos que possam também garantir uma boa qualidade de ensino. Bom, e seria isso. Agradeço a todos que ficaram até aqui e eu espero ter, explicado de uma maneira coesa, que todos tenham entendido. E muito obrigado a todos.